O erro que mais destrói o carisma masculino não é a timidez. É que a gente foi ensinado desde criança que um homem carismático é aquele que fica sorrindo o dia inteiro, que fica levantando o astral das pessoas, fica contando piada, é aquela pessoa pra cima e alto astral todos os dias. E isso não é verdade. E a partir do momento que você entende que existem vários tipos de carisma e entende qual é o seu tipo de carisma e como desenvolver esse carisma em você, tudo muda e você deixa de ser aquele cara inseguro que acaba perdendo oportunidades por não falar, ou aquela pessoa que acha que tem um potencial pra mostrar, mas infelizmente acaba ficando pra trás e deixando que outros caras mais carismáticos tomem o seu lugar. Eu decidi criar essa série aqui no canal Código do Carisma Masculino pra poder mostrar pra você qual é a diferença dos homens que conquistam as pessoas, conquistam audiência até, tem uma autoridade, tem um carisma nato, e aqueles caras que são difíceis de desenvolver uma habilidade social verdadeira. Eu quero desmistificar finalmente o que é carisma e quais são as ferramentas que podem transformar uma pessoa insegura e tímida em um cara extremamente carismático sem perder a sua identidade. Carisma não é só ser simpático, não é só ficar sorrindo e nem ser agradável demais. Isso até às vezes pode ser confundido como um cara nojento e pegajoso. Para você ter uma ideia, pensa comigo, ditadores como, sei lá, o Hitler ou Stalin, Mussolini até, e vários outros aí que já passaram pela Terra. Pega, por exemplo, um vilão como Coringa ou Walter White do Breaking Bad. São figuras também carismáticas que têm fãs no mundo inteiro. E não são de ficar sorrindo, nem contando piada, e nem ficar se abrindo para as outras pessoas. Então, a primeira distinção é, ser simpático não necessariamente é ser carismático. E dá para você ser carismático de várias maneiras, sem precisar ficar sorrindo o tempo todo. Existem técnicas e estratégias que podem transformar qualquer pessoa em alguém muito mais agradável, carismático e digno de ser seguido e admirado. O problema é que a maioria dos vídeos que eu vejo aqui na internet, eles falam muito de oratória, de comunicação. É um ponto importante, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre como eu melhorei a minha oratória em pouco tempo, eu vou deixar aqui no card para você assistir. A comunicação é uma base importantíssima para você ter mais carisma, a mais importante até. Mas a comunicação não é só a fala ou o conteúdo daquilo que você está falando. A sua roupa comunica, seu corte de cabelo comunica, o jeito que você tira foto, o jeito que você grava vídeos, a sua família, o seu cachorro, tudo aquilo que te cerca comunica. E tudo isso pode ser usado para compor a imagem de alguém carismático. Carisma não é só algo que vem de dentro de você, é principalmente um efeito que você causa nas pessoas. E para causar esse efeito de admiração, de desejo, você tem várias formas e várias ferramentas, e não só a comunicação ajuda, mas compor toda uma identidade, todo um conteúdo na sua imagem, no seu jeito, em tudo aquilo que você transmite, vai te transformar nisso. Só para você ter uma ideia básica, existem 7 tipos de carisma. O primeiro tipo de carisma é o carisma de presença, aquela pessoa agradável, que quando você tá perto, você se sente a pessoa mais importante do mundo. Quero que você vá parando aí enquanto eu vou explicando, vai pensando aí. Imagina alguém que tem essa característica. Aquela pessoa que você ama conversar. Sabe aquela pessoa que você gosta de contar os seus segredos e confia nessa pessoa? Enquanto você tá ali contando, a pessoa tá ali só pra você. Esse é um tipo de carisma muito forte. O segundo tipo de carisma também pega bastante do primeiro, mas é mais especificamente de calor, de acolhimento, daquela pessoa gente boa que, quando tá na mesa ali, no ambiente, ela deixa o lugar mais feliz. Sabe aquele tio, aquele parente, até aquele amigo seu que ele faz uma falta danada? Aquele cara que quando você tá com ele é super legal, mas quando você vai pra uma viagem ou um evento que ele falta, a coisa fica um pouquinho mais chata. Pois é, esse é o carisma de calor. Só que tem um problema. Esse tipo de pessoa carismática, ela não impõe respeito. Esse tipo de pessoa que tem um carisma de calor, de acolhimento, de pessoa agradável demais, geralmente ela vai ter um pouquinho de dificuldade de impor respeito, de dizer não, e geralmente as pessoas começam a abusar da boa vontade dessa pessoa carismática. Ela é uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo ela não impõe respeito, não impõe limites quando precisa impor. O terceiro tipo de carisma é o carisma de força, de autoridade. É aquele cara que entra na sala e as pessoas calam a boca e esperam ele sentar e dar uma palavra ali na hora. Sabe aquele cara que impõe respeito? Eu já trabalhei em muita coisa na minha vida, já tive contato com clientes de várias formas, de diferentes lugares, ambientes, e eu tive chefes que eles queriam impor respeito, mas não conseguiam. Tive chefes que tinham muito carisma de calor, eram muito legais, muito gente boa, mas na hora de impor ali alguma coisa que precisava ser feita, ele não conseguia. E também tive chefe que tinha esse carisma de poder. Ele tinha essa presença forte, mas essa presença não tinha nela um medo. Era uma admiração, um respeito muito grande. Se você lidera uma equipe, ou se você tem filhos, é muito complicado você separar essa linha entre o medo e o respeito.
Porque o medo, ele vem ali com o medo da pessoa sofrer alguma consequência caso ela te contrarie. Já o respeito, não. Se você é um cara respeitado, as pessoas querem te agradar, elas não querem te decepcionar. É muito mais complicado, cara. A pessoa tem tanto medo de te decepcionar que ela acaba até se retraindo um pouco. Mas isso, no fundo, é bom, porque todo cara que é respeitado, as pessoas morrem de medo de decepcionar esse cara. O quarto tipo de carisma já é um pouco mais místico, um pouco mais enigmático. Você pode pensar aí em personagens que são super carismáticos, que você gosta de assistir, que você segue. Lembrando, carismático, não estou falando de um sorridente. Carismático é o efeito que as pessoas desejam seguir, as pessoas amam, as pessoas querem estar perto. E existem vários artistas, vários personagens, pessoas reais, que têm um ar enigmático, um certo mistério que causa a atração das pessoas. E quando esse cara fala, essa pessoa fala, por ela ser tão misteriosa, o que ela fala é ouvido, porque as pessoas querem entender aquela pessoa, querem saber o que ela é, o que ela faz. E esse mistério que ele causa gera um carisma gigantesco, porque ele abriu a boca, todo mundo para pra ouvir, porque eles têm interesse real no que ele tá falando. O quinto carisma já é o carisma intelectual, né? Você vai ver aí alguns filósofos, professores, ou até mesmo influencers aí que se comunicam bem sobre o conteúdo que eles estão falando, cara. Por exemplo, cara, um cara super carismático, que tem um carisma intelectual muito grande, por exemplo, o Serjão dos Foguetes aí, ele tem um pouquinho de carisma de calor e tem um carisma intelectual muito grande. É uma pessoa que consegue explicar coisas de uma forma muito fácil. Aquele cara que quando fala, ele abre a sua cabeça. Você fica, porra, cara, eu nunca pensei isso. Esse é o carisma intelectual. O sexto carisma é o carisma performático, né? Você vai ver aí pessoas, por exemplo, sei lá, o Pablo Marçal da vida, tem pastores, tem palestrantes, tem apresentadores de televisão que são extremamente carismáticos ali no palco. Não necessariamente esse cara vai ser carismático na vida pessoal. Então esse é um carisma performático. Pega aí, por exemplo, sei lá, o Celso Portiolli, Rodrigo Faro, Marcos Mion da vida. Esses caras têm esse carisma mais performático. Não necessariamente ele vai pra vida real, mas ali ligou a câmera, o cara é super carismático e sabe muito bem se comunicar com o público. O sétimo carisma é o carisma moral. Aqueles caras que são seguidos e são admirados não necessariamente por aquilo que eles falam, mas principalmente por aquilo que eles fazem. Cara, meu avô, por exemplo, ele não era um cara de ficar sorrindo muito, era um cara de ficar fazendo brincadeira, piada o tempo inteiro, mas ele tinha o respeito de todo mundo, era um cara realmente admirado ali, né, você podia falar o nome dele e todo mundo tinha algo positivo pra falar dele. Mas, como eu disse, não era um cara simpático, porém ele tinha o carisma moral, né, quando você tem ali o seu código de conduta, a sua moral, os seus princípios e segue aquilo ali à risca e não se dobra, cara, você vai ser mais respeitado e vai ser muito admirado. Como são vários tipos de carisma, todo vídeo que você vê na internet que fica falando pra você sorrir durante uma conversa, cara, Lucas, eu odeio ficar fazendo essas coisas. Eu não sou um cara de ficar sorrindo o tempo inteiro, cara. Se eu não tô gostando do papo, eu não vou conseguir fingir. Eu não sou assim. E não tem como eu ser diferente, cara. Tá na minha essência. Então, se você é um cara performático, se você gosta de sorrir, cara, não tem problema nenhum. Isso é muito positivo. Pra você é até mais fácil ser carismático, tá? Mas se você já é mais retraído, mais tímido, não gosta de muita brincadeira, né, é um cara mais sério ou simplesmente um cara inseguro, dá pra você trabalhar outras formas de carisma. Porque se você tentar ser um cara extrovertido, tentar ser um cara muito aberto, vai soar forçado e as pessoas vão perceber. O ser humano, ele tem no cérebro um chip, vamos dizer assim, que ele identifica quando uma pessoa está sendo forçada. É muito fácil. Você vai ver um ator aí atuando aí uma dramaturgia ruim, você vai perceber rapidinho que ele está forçando. O ser humano também é a mesma coisa. Então não seja um ator fingindo ser quem você não é. Então, falando sobre carisma, o que realmente importa? Número 1, carisma é o efeito que você causa nas pessoas. Pessoas muito simpáticas ou sorridentes demais podem parecer insuportáveis. Pessoas que são introvertidas, tentando ser extrovertidas, ficam ridículas. Cara, é a coisa mais vergonhosa que tem. E dá pra você desenvolver o seu carisma. A primeira coisa que você precisa fazer é entender quais desses 7 carismas você tem mais facilidade pra desenvolver e a partir daí trabalhar os pontos de melhoria nesse carisma específico que você tem. E por último, mas não menos importante, a opinião dos outros importa sim. Se você é um cara que vive falando por aí que a opinião dos outros não importa, eu faço o que eu quero da minha vida, primeiro que você tá mentindo, né? Segundo que no fundo você sabe que a opinião dos outros importa. Pelo menos a opinião das pessoas que você quer agradar. A gente está sempre querendo agradar um grupo de pessoas, alguém específico, e para a gente conseguir ser promovido no trabalho, conseguir um bom relacionamento e manter um bom relacionamento, manter um bom emprego, manter uma carreira,
você precisa ser mais carismático e melhorar a sua habilidade de comunicação. A partir de hoje, você não vai confundir mais simpatia com carisma e vai entender que carisma é uma causa e não uma coisa, uma característica que você tem de nascença. E no próximo vídeo eu quero te mostrar quais são os 3 sinais que mostram se você é uma pessoa carismática ou não. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar o próximo vídeo. Nesse vídeo eu te dei o primeiro passo, que é você entender esses conceitos. Se você quiser trabalhar isso na prática junto comigo, clica no link aqui da descrição, entra em contato com o nosso time para você conhecer os nossos programas de acompanhamento, de consultoria e de mentoria na área de comunicação e carisma, sem usar terninho, sem ser um cara quadrado, sendo uma pessoa realmente carismática que conquista posições, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo e deixa aqui nos comentários um "Tô aqui, Lucas", só para eu saber que você chegou aqui até o final. Vai lá, escreve aí, "Tô aqui, Lucas". Valeu!